O capítulo 17 de Boruto Tubular Vortex já foi lançado e nos apresentou novas reviravoltas para a história como um todo, onde não só tivemos uma nova visão da natureza dos Shinjos, como também uma possível manipulação do Kashinkoji e o seu receio do Boruto morrer pelas mãos do Jura. E no vídeo de hoje vamos fazer um review bem direto ao ponto, comentando os principais acontecimentos desse capítulo, que já de início nos mostra a equipe 7 mais o time do Shinki com Yodo e Araya de olho nos dois Shinjos que foram em busca de informações sobre o Boruto e o seu aliado, no caso o Ryu e a Matsuri. Nesse momento duas coisas ficam muito claras, não só a Sarada está um pouco mexida com as palavras da Sumire no último capítulo, como também vimos um pouco da relação entre Yodo e Araya, onde a Yodo se mostrou extremamente focada em salvar o Shinki e disposta a fazer qualquer coisa, o que incomoda um pouco o Araya, e isso é algo bem interessante que pode acabar influenciando na missão, e mais pra frente eu volto a comentar sobre isso. Enfim, que Ryu e Matsuri acabam encontrando um dos sapos do Kashinkoji, e a Matsuri chega à conclusão de que foi o próprio Boruto que o colocou ali, onde ela ainda completa afirmando que ela sabe disso graças às árvores, o que deixa o Ryu um pouco confuso, perguntando se realmente existiam árvores no meio do deserto, com a Matsuri respondendo que elas estavam por toda parte e até mesmo nas profundezas da terra. E num primeiro momento eu realmente pensei de que poderia ser uma capacidade natural dos Shinjos de se comunicarem com a natureza ao seu redor, e seria exatamente por isso que a Matsuri teria conseguido descobrir que o Boruto foi o responsável por colocar aquele sapo, mas aparentemente não, porque se liga. O Ryu ficou confuso com essa fala da Matsuri, o que significa que essa é uma habilidade exclusiva dela. Logo depois, Yodo confirma que a Matsuri tem habilidades sensoriais. E se a gente pegar e olhar o infobook do volume 4 do mangá de Boruto, lá é dito que a Moeg, de quem a Matsuri é clone, possui ninjutsu sensorial, ou seja, o verdadeiro motivo da Matsuri ter essa capacidade é porque ela tá usando um ninjutsu sensorial que a Moeg possui. E isso é muito interessante porque nem a Matsuri sabe explicar direito como ela tinha detectado que o Boruto estava envolvido com aquele sapo. Porém, mais pra frente nesse capítulo, o próprio Shikamaru diz que os Shinjos são como filhotes de feras recém-nascidos, que seguem seus instintos e são criaturas puras. O próprio Hidari mostrou que ainda estava conhecendo seus poderes contra Sarada, então o mesmo deve acontecer com outros Shinjos como a própria Matsuri, que provavelmente também está conhecendo os poderes e habilidades da Moeg aos poucos. Já um outro detalhe interessante é que nesse mesmo infobook, Moeg também possui uma técnica chamada de Kampa no Jutsu, ou técnica de discernimento ou de ver através, que se seguir exatamente o significado do nome original dessa habilidade, seria um jutsu onde o usuário pode ver através dos pensamentos de uma pessoa, sabendo se ela está falando ou não a verdade. Isso faria então com que a Matsuri soubesse exatamente do plano do Konohamaru e do Shikamaru de ganhar a confiança dos Shinjos, se aproveitando de sua pureza para derrotá-los, mas não tem nada certo e é só uma teoria. Detalhe que a Yodo conseguiu ouvir a conversa entre os Shinjos utilizando uma das suas habilidades, já que ela tem uma audição afiada. Fora que a discussão envolvendo Yodo e Araya me leva a crer que um deles pode acabar morrendo nessa missão. Isso porque o Ikemoto já mostrou que não tem coragem de matar, pelo menos por enquanto, personagens do núcleo principal, mesmo que secundários como o Inojin, então poderia ser o momento dele acabar matando um personagem de outra vila, já que Yodo se mostrou extremamente impaciente e com sede para agir, o que pode acabar com o plano central da missão, que é ganhar a confiança dos Shinjos aos poucos. E na conversa envolvendo Boruto e Kashinkoji, Kashinkoji se mostrou bastante suspeito, não que ele esteja planejando algo, mas ficou claro pelas suas palavras e a desconfiança do Boruto que ele fará o que for pelo bem do mundo ninja, e ele diz que não deixará o Boruto morrer pelas mãos do Jura, dizendo que de tudo o Boruto é o único que ele não poderia perder, e isso indica que o Kashinkoji sabe que existe o risco de alguém ir de base, mas conhecendo o Boruto, ele também sabe que o Uzumaki jamais permitiria que algum companheiro morresse, mas Kashinkoji pode ter visto um futuro onde a única chance de tudo dar certo é com o sacrifício de alguém, podendo ser algum dos amigos do Boruto
ou nessa missão atual, até Yodo e Araya, visto que apesar da situação estar aparentemente controlada, tudo pode desandar dependendo de como Konohamaru e os outros vão dar o golpe fatal nos Shinjos, já que toda a lógica da missão é ganhar a confiança deles para atraí-los de uma vez só, os derrotando rapidamente. Além disso, acredito que a Yodo pode acabar comprometendo a missão com a sua ansiedade de salvar o Shinki. Enfim, que essa reação da Matsuri pelo Konohamaru é bastante intrigante, mas até que faz sentido. O Jura foi atrás da Himawari por conta do chakra da Kurama, visto que atualmente o Jura reconhece a Himawari como uma existência próxima das Bijus, e por ele mesmo ser a encarnação de uma besta, o chakra de uma outra besta chamou a sua atenção. Já Hidari quer a Sarada, mas o sentimento do Sasuke pela Sarada é de pai para filha, mas a Matsuri é a terceira Shinjo que encontra o seu alvo, o Konohamaru, e creio que a Moegi tenha realmente um sentimento amoroso por ele. Por isso, Matsuri pode ter reagido de forma diferente, e como vimos, os Shinjos são quadros em brancos que vão se desenvolvendo a partir de suas experiências. Inclusive, não é de se espantar que a própria Matsuri esteja conhecendo o sentimento do amor, então eu achei interessante essa reação dela, o que me leva a crer que pode até ser que alguns Shinjos futuramente acabem tomando suas próprias decisões baseados nas suas experiências e vontades, e não apenas seguindo Jura, dando então uma oportunidade desses personagens saírem do caminho que todos já esperam. Nesse capítulo também vimos o próprio Jura indo até a livraria para adquirir novos livros e pagando por eles. Shikamaru então faz o que o Kashinkoji ordenou e permitiu que deixassem Jura agir como um cliente qualquer. E a pergunta que fica é como Jura conseguiu esse dinheiro. Provavelmente ele roubou, não consigo ver outra explicação. O fato é que, se ele realmente roubou esse dinheiro, ele poderia simplesmente só ter ido à livraria, pegar o que quer e voltar pelas marcas de garra, mas pelas palavras do Ryu, do Jura capítulos atrás, assim como as do Kashinkoji, o Jura claramente admira a Folha e a sua cultura, então ele quer agir como um cliente normal, pagando por aquilo que adquire, o que o transforma num vilão com bastante potencial e difere ele dos anteriores. O capítulo então termina com o Kawaki encurralando o Amado e ordenando que ele removesse seus limitadores, e eu vi que algumas pessoas perguntaram como o Amado não tinha visto que o Kawaki estava indo até ele, já que o Amado tem a capacidade de ver pelos olhos do Kawaki através da ferramenta científica. Mas o motivo é bem simples, o Amado vê o que o Kawaki enxerga através de uma tela, mas não necessariamente ele fica olhando essa tela o tempo todo, pelo que fica claro nesse capítulo quando o Amado aparece, fora que mesmo sem ter visto, ele mesmo diz que já desconfiava que o Kawaki viria, até porque o Amado viu o Boruto contando tudo pra ele, no caso dos limitadores. Mas enfim, que nos próximos capítulos a gente provavelmente vai ver o Kawaki com o seu poder total, ou então o Amado vai usar alguma carta na manga para fazer o Kawaki desistir dessa ideia, e se a gente se lembrar bem, o Amado pode desligar o Kawaki com apenas uma palavra, então quem sabe ele pode acabar ameaçando o Kawaki ou então falando essas palavras nesse momento, fazendo o Kawaki desligar para esfriar a cabeça. Enfim, que o próximo capítulo também parece que promete bastante. Mas e aí, mano, vocês gostaram desse capítulo? Eu peço para que vocês deixem um like se também gostaram do vídeo e se inscreva no canal, é muito importante porque na maioria dos vídeos longos a maioria das pessoas não se inscrevem no canal, então eu peço pelo apoio de vocês. Esse vídeo aqui foi uma review mais direta ao ponto, se vocês gostaram comente aí embaixo que eu posso começar a fazer nos próximos meses, uma review mais direta ao ponto, e aí depois a gente vai teorizando e comentando sobre alguns pontos específicos. Mas é isso, deixa o like, se inscreva no canal, a gente se vê numa próxima, falou!